Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal de Direito com soluções jurídicas práticas para você. E hoje estaremos trazendo para você questões inovadoras referentes à medida provisória 927 e 928 de 2020, medidas enérgicas do governo federal, também de governos locais, com vistas a que todos possamos passar por essa pandemia do Covid-19 de maneira menos suscetível a prejuízos. Prejuízos certamente já estamos tendo, os comércios estão fechados, exigem decretos de todos os nossos estados e do Distrito Federal determinando o fechamento de todo o comércio e a área de serviços que não sejam essenciais. Ou seja, de maneira quase que unânime está vetado o funcionamento de todas essas áreas, com exceção da área de saúde, abastecimento, combustíveis, alimentação. Então, assim, gira basicamente em torno disso, remédios, medicações e toda a rede de saúde está podendo funcionar. E aqueles que não são essenciais, mesmo na área da saúde, eles podem funcionar em caráter emergencial. Tá? Então, essa é a primeira conotação. A segunda é o seguinte: o que é que você, empresário que está me ouvindo, você que é empregado, é profissional liberal, o que é que você pode estar fazendo na tua empresa, no teu negócio, ou se você é funcionário, como é que vai se dar as relações trabalhistas daqui em diante, ok? Então, a primeira contextualização é nesse sentido. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, e aí fiquem atentos a isso, é a questão do teletrabalho, exatamente isso. O artigo 4º da medida provisória 927, agora de segunda-feira, 23 de março de 2020, ele determina que o empregador poderá, a seu critério, ou seja, unilateralmente, alterar o regime de trabalho de presencial para teletrabalho, ou trabalho home office, trabalho remoto, ou outro tipo de trabalho à distância, desde que esse trabalho não seja considerado aquele trabalho externo, ok? Essa regra não se aplica para trabalho externo nas dependências da empresa. Ele se aplica àqueles que vão ficar em casa. E, doutor Léo, como é que eu operacionalizo esse teletrabalho? Muito simples, mas também muito importante, por meio de acordo individual ou coletivo de trabalho. Essa é a forma jurídica que você precisa implantar isso na empresa. E vocês que são colaboradores, que estão em casa trabalhando em home office, também precisam. E já já você vai entender por que você precisa firmar um contrato de trabalho com o teu empregador, tá? Essa via é uma via bilateral. E aí o regime de trabalho do home office, ele tem algumas peculiaridades, tá? A primeira delas é que essa comunicação precisa ser feita com 48 horas de antecedência. Se você já combinou isso com teus colaboradores, mesmo que verbalmente, ok, assina retroativamente a data em que você fez o ajuste, o pacto verbal do teletrabalho. Tá, ok? Então a primeira questão é essa. Ah, doutor Léo, não fiz combinado nenhum, não fiz pactuação nenhuma. Como é que eu procedo com relação a esse tempo? Olha só, nós estamos impossibilitados de trabalhar desde quinta-feira, desde 19 de março, outros estados desde o dia 20 de março. Então, eu coloquei todos em home office, mas não combinei nada. Então, é importante você marcar uma reunião. Existem várias ferramentas tecnológicas de reunião online, inclusive com a possibilidade de gravar a reunião. Coloque os seus colaboradores lá, faça o alinhamento e o contrato jurídico, que é o acordo individual de trabalho. E essas horas, se você não conseguir colocar e reconhecer ela como teletrabalho, é importante que essas horas elas estejam vinculadas, tá, ao banco de horas. Das duas, uma. Ou nós temos serenidade para encarar aquilo que é verdadeiro e é o direito do trabalho, e a própria justiça do trabalho, ela reconhece como um princípio elementar das relações trabalhistas o princípio da verdade material. Verdadeiramente, o que é que aconteceu? A tua equipe está em home office ou ela estava em casa impossibilitada de trabalhar? Primeira questão é essa. Se ela estava
em home office, ok, contratualiza isso, deixa as regras claras. Se elas estavam apenas impossibilitadas de trabalhar e ficaram em casa, a medida provisória 927 ela é muito clara. Não é considerado falta. As faltas durante esse período em que o colaborador foi obrigado a ficar em casa devido à paralisação das atividades é falta justificada. E você, empregador, não vai poder fazer nada, não vai poder descontar nada do salário do empregado. Então a primeira questão é chama para a conversa, chama para o alinhamento. Desde a semana passada nós estamos todos os dias em reunião com os nossos clientes, implantando essas soluções jurídicas. E aí agora estamos ainda tendo bastante reuniões e disponibilizamos o nosso tempo para trazer essa informação para vocês, trazer esse conteúdo que eu entendo ser muito relevante. Ele vai ser a diferença entre o nosso estado, como nós estamos hoje e como nós vamos enfrentar essa crise. A segunda questão com relação ao teletrabalho é entender o que é o teletrabalho, tá? Então ele precisa estar 100% fora das dependências do empregador. Ok, 100% fora, mas é pertinente que haja reuniões presenciais? Não tem problema, vem para reuniões presenciais. As reuniões podem ser online também, através da utilização de plataformas tecnológicas. E a questão do teletrabalho, ele envolve necessariamente uma mudança significativa de cultura. No Brasil, os profissionais eles estão habituados a se arrumarem em casa ao acordarem, vir para o seu trabalho, fazer a sua jornada de trabalho e retornar para casa. Então essa é a cultura do brasileiro. No teletrabalho essa cultura está totalmente diferente, onde o colaborador ele vai estar em casa, no seu seio familiar, próximo de quem mais ele ama. Mas ele precisa mudar essa cultura, ele precisa separar um local próprio para ele trabalhar, ele precisa separar um tempo específico para ele desenvolver tarefas. Porque na relação dele, empregado e empregador, na relação de teletrabalho, não existe mais controle de jornada. Não se questiona mais que horas o colaborador vai estar trabalhando, vai estar à disposição para trabalhar. O que se vai questionar são demandas, são tarefas. E a legislação, a medida provisória 927, a própria CLT, ela determina que no teletrabalho seja utilizado ferramentas tecnológicas, não é? Tecnologia da informação e da comunicação, para que possa se controlar o envio de documentos, de dados e de tarefas para o colaborador e o retorno disso. Tá? Então vai estar prestando contas não de tempo mais, mas sim de tarefas e demandas. Então, o teletrabalho tem essa característica. Eu já falei outrora, você precisa regularizar isso. E a medida provisória 927, no artigo 4º, ela trouxe a oportunidade de você regularizar isso em até 30 dias. Então, assim, você tem 30 dias para regularizar essa situação. Então, se reúna com a sua equipe, se reúna com os colaboradores e assine o contrato de trabalho. Lembra que eu falei que tinha uma motivação para o empregado buscar essa regularização junto ao seu empregador? A motivação também está no artigo 4º, porque as partes devem negociar como ficarão as despesas e os custos com a implantação desse trabalho home office. Como é que vão ficar esses custos de operação, as ferramentas tecnológicas, quem vai pagar por isso? Tá? Então, nos nossos clientes, como é que nós operacionalizamos com os nossos clientes? Houve uma diversidade de resoluções, tá? Alguns deles fizeram um misto. Tinha colaboradores que já tinham equipamentos em casa. Então, esses colaboradores continuaram usando seus equipamentos em casa. Foi visto a questão de internet, o que precisaria de melhorar de internet, não é? E esses custos de melhoria foi justamente compensado com a manutenção de diversas ajudas que a empresa já dava para os seus colaboradores. E essas ajudas, entenda-se, ajudas que são passíveis de serem retiradas em caso de um trabalho home office. Por exemplo, vale transporte. Tá? Não se pode mexer nesse caso em ajuda de custo referente a plano de saúde, alimentação, nada disso é modificado. O que é modificado é com relação ao vale transporte
ou ajuda de custo diversa que a empresa patrocina em razão dos seus colaboradores. Então é feita uma compensação, um ajuste compensatório em relação a isso. Ficou claro a importância de você registrar isso em um acordo individual ou coletivo com seus colaboradores? Então essa é a situação do teletrabalho. Espero que esse conteúdo realmente tenha sido importante para a sua empresa, para que você faça implementações relevantes, né, através de contratos individuais escritos. Não tem necessidade de levar esse contrato de teletrabalho para a categoria profissional, para acordo sindical, não tem essa necessidade. A medida provisória, ela afastou a necessidade e diz que você pode fazer isso através de um acordo escrito com seus colaboradores num prazo de até 30 dias, tá bom? O teletrabalho, ele também tem uma questão bem importante, aí eu encerro com essa minha fala, é que ele pode ser aplicado para estagiários e aprendizes, ou seja, esses profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho vão ter a oportunidade de fazer a entrega do seu trabalho, da sua atividade em home office também, utilizando os mesmos preceitos, os mesmos princípios, como se fosse um colaborador normal, tá? Considerando a sua situação de estagiário, né? A sua bolsa de estágio, a situação pela qual ele foi contratado e também do menor aprendiz. Nos vemos em breve.